Estamos de volta agora para falar sobre tratamentos para a obesidade. Seja muito bem-vindo, nutrólogo, Dr. Ronan Araújo. Que prazer receber você aqui. Obrigado, Camila. É um prazer estar falando com vocês aqui. Feliz Ano Novo. Igualmente. E legal também, assim, acho que agora a principal notícia, né, que nós recebemos em termos de tratamento para a obesidade é que essa semana a Anvisa, ela autorizou um novo tipo de medicamento, né? Exatamente, a semaglutida. Semaglutida. Isso, é uma injeção que você aplica de maneira subcutânea, com uma agulhinha bem pequena, uma vez por semana, tá? Ela age inibindo o apetite, então o paciente ele fica mais saciado rapidamente, então ele consegue comer menos e aderir melhor a um plano de tratamento. Esse medicamento, na verdade, ele já estava sendo comercializado aqui no Brasil, só que ele era apenas para tratamento da diabetes, certo? Isso, exatamente. Essa substância já é aprovada para utilização no Brasil, agora ela chega numa dose maior, podendo utilizar também para a obesidade, né? No caso, a gente já utilizava de uma maneira off-label, que a gente fala, mas agora com essa aprovação, com a medicação mais específica, fica ainda melhor. E com a dose correta para esse tipo de tratamento. Exatamente, né? Uma dose maior, onde a aderência e o resultado vai ser bem melhor. Muito bom. Olha, ótima notícia, né, para quem precisa desse tratamento. E a gente pode colocar então na tela, Gláucia, sobre esse medicamento que é a semaglutida? Semaglutida. Vamos lá então. Ó, os prós a gente vai colocar aqui. Na verdade, a gente vai falar de outros medicamentos também. Começaremos com esse. Falaremos dos prós e dos contras. Porque todos têm o lado contra também, que é muito importante você ficar atento. Exato. Porque tem muita gente usando sem precisar, né, doutora? A gente sabe disso. Exatamente. Utilizando por conta, daí acaba vindo os colaterais mais graves, acaba tendo muitos problemas, sendo que é uma medicação muito bacana quando bem indicada para o paciente, tá? Tem que ter o acompanhamento médico sempre, tá? Exatamente. Então vamos lá. Semaglutida. Aumento da saciedade, né? Diminuição do apetite e melhora da glicemia e insulina. E aqui a gente tem o desenho do lado indicando que ele age no intestino, é isso? Exatamente. A gente tem um hormônio chamado de GLP-1. A gente produz ele quando a gente começa a se alimentar. Esse hormônio ele manda uma mensagem lá para o nosso cérebro que a gente está saciado, tá? Então, quando você começa a comer qualquer tipo de alimento, é produzido esse hormônio que vai agir lá no cérebro. Essa medicação, ela faz com que essa produção desse hormônio chamado GLP-1 seja de maneira contínua. Então, você consegue comer cada vez menos, aumentando essa saciedade. Ela também age na melhora da glicemia e da insulina. Esse hormônio ele tem um papel muito importante para mandar um sinal também para o pâncreas de levar a insulina quando você começa a se alimentar, que é muito bacana, por isso que ele também é utilizado para o tratamento da diabetes. E ele é aplicado uma vez por semana? Sim, essa medicação é aplicada uma vez por semana, tá? Certo. Normalmente começa em doses pequenas e a gente vai aumentando a dosagem por causa dos colaterais que a gente vai falar depois. Pode ser agora? Agora. Vamos colocar então os efeitos colaterais então da semaglutida, que está agora no Brasil, né? Foi liberada essa semana. Náuseas, vômitos, constipação, diarreia, dores abdominais, fadiga, dor no local da aplicação. Isso. Vamos lá. Acho que os principais colaterais dela é principalmente náuseas e vômitos. Tá. Por ser uma medicação que provoca uma saciedade mais precoce, que manda esse sinal, você sempre fica com aquela sensação de que você está muito cheio, sabe? Que você comeu bastante. Então, quando você come um pouquinho a mais do que deve, ela vai te dar náusea, ela pode dar vômitos e pode causar também constipação pelo fato de comer menos também, tá bom? Tá. E a diarreia ou diarreia? Ou né? diarreia, exatamente. Essa atuação desse hormônio, a princípio, pode causar diarreia, porque quando você se alimenta com os alimentos que têm mais gordura, mais carboidrato, é uma ação que ele acaba tendo também. Agora, a fadiga seria por conta de um efeito do medicamento ou por conta que está comendo menos? Exatamente por isso, tá? É por isso porque mesmo? você come menos, você acaba ficando um pouco mais fadigado. Por isso que é importante esse acompanhamento nutricional para ter os alimentos corretos, nos horários corretos, para evitar essa fadiga, tá? Então, é isso, gente. Agora, é só indicado para quem tem problema de obesidade? Tá. Ou outras pessoas falam, não, eu preciso perder 2, 3 quilos, 5 quilos. Tem um limite? Ela é utilizada, ela foi liberada para tratamento para quem tem sobrepeso, Certo. tá? E para quem tem obesidade. Acho que 2, 3 quilos a gente pode utilizar de outras estratégias, Não né? precisa. É bem importante sempre falar que na utilização dessa medicação tem que vir associada a mudança do estilo de vida. A pessoa passar a se alimentar melhor, praticar a atividade física, para a gente conseguir ter um resultado sustentado a longo prazo,
né? Então é muito não importante é milagre, tudo isso. né? Exatamente. Gente, não é milagre. E olha, eu estava até contando hoje para algumas pessoas que esse final do ano eu vi algumas pessoas usando esses tipos de produtos, né? Aplicando. E depois vai lá comer, beber álcool. Exatamente. Isso é até perigoso, né? É muito perigoso, Camila. Eu sempre atendo no consultório pacientes que chegam já tomando essa medicação por conta própria, tá? Viu, leu a bula, o amigo, a amiga está tomando, daí chega com colaterais. Ela pode causar, sim, colaterais bem importantes, bem graves, se utilizado de maneira correta. Por isso é importante a avaliação médica, é importante essa avaliação para começar a utilizar a medicação da maneira mais correta possível. Perfeito. Né? Mas a boa notícia é essa. Então, aqui no Brasil temos a semaglutida, especialmente para quem tem o problema de obesidade. Procure seu médico para você saber mais. Mas é uma boa notícia para quem está nessa luta, né, doutor? Excelente, né? A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença. Sim. Né? É uma doença como a pressão elevada, a hipertensão arterial, como a diabetes, e exige tratamento e acompanhamento contínuo. Né? Perfeito. É sempre, né? É sempre. É sempre. Mais um, então. Vamos colocar a próxima, que seria a tirzepatida. Na verdade, a tirzepatida, pelo que eu vi, ela ainda não chegou no Brasil. Me conta um pouquinho sobre ela. Mas é uma novidade, né? É uma super novidade, tá? Essa medicação é considerada uma revolução no tratamento da obesidade, porque ela oferece um resultado semelhante à cirurgia bariátrica quanto à perda de peso. Olha. Lembrando, sempre com a indicação correta e a utilização da maneira correta, Por né? favor, Sempre importante falar sobre isso. Ela tem uma ação muito semelhante à semaglutida, porém ela atua em mais um hormônio intestinal. A semaglutida ela atua lá no GLP-1, essa tirzepatida ela atua no GLP-1 e no GIP, provocando uma saciedade ainda maior. Mas tá? também no intestino. Também no intestino, tá bom? Ela também, que é bastante interessante, é uma aplicação apenas uma vez por semana, mesma coisa da semaglutida. E um efeito ainda maior. Um efeito ainda maior. Previsão de chegada dela no Brasil é em junho de 2023, junho desse ano. Junho desse ano. Junho desse ano. Chega no Brasil. Provavelmente já teremos ela aqui no Brasil. Viu só? Ó, para você que acompanha Você Bonita, a gente está sempre aqui antenado em tudo que está acontecendo para mostrar para vocês aí em primeira mão, tá? Vamos falar então dos prós da tirzepatida. Tá o contra? Tá os contras. A gente aqui. já colocou os prós? Os prós é bem semelhantes da semaglutida, né? Aumento da saciedade, tá? Diminuição do apetite. Perfeito. Tá? Então, aqui ó, que é aumento da saciedade, diminuição do apetite, melhora da glicemia e insulina e resultados semelhantes à cirurgia bariátrica. Exato. E aí os contras, que é muito importante você saber também, né? Náuseas, vômitos, constipação, diarreias, dores abdominais, principalmente no estômago, fadiga, dor no local da aplicação. Isso. Os colaterais dela são bem semelhantes da semaglutida. Uma ênfase maior é a diarreia, ela causa mais diarreia do que a semaglutida, tá? E as dores abdominais. Por quê? Ela tem atuação nesses dois hormônios intestinais. Esse outro hormônio intestinal que ela também age, ele tende a provocar mais contrações gástricas, o que pode levar a mais dores abdominais. Tá? Quem já tem uma gastrite, um problema de refluxo, tem que ter um cuidado maior? Tem que ter um cuidado maior e muitas vezes até contraindicada a medicação. Dependendo do caso. Dependendo do caso, casos mais graves de gastrite. Tá certo. Tá bom? A próxima, daqui a pouquinho a gente vai contar pra vocês. Eu vou dar um recadinho e já volto, doutor. Tá bom, Camila. Rapidinho, ó, porque agora a gente vai pro próximo, então, medicamento, que também, doutor, é da forma injetável. Aliás, acho que todos que a gente vai mostrar aqui é na forma injetável. Esses três primeiros, sim. Os três primeiros, sim. Tem dois aqui que são via oral. Tá bom. Tá? Que é a liraglutida. Me conta um pouquinho dele. A liraglutida é da mesma família da semaglutida, tá? É? Ela atua naquele mesmo hormônio, aquele GLP-1. Tá bom? Então ela atua também aumentando a saciedade, diminuindo o apetite, tá bom? E melhora da glicemia e da insulina. Também atua no intestino. Atua também no intestino, tá? Uma diferença dela é que a aplicação é diária. Então é uma medicação que é necessário fazer a aplicação todos os dias. Mas o que isso diferencia da primeira, por exemplo? Essa é melhor ou é pior você ter que fazer isso todos os dias? Tá. É uma medicação mais antiga, tá? Então ela apresenta um pouco mais de colateral do que essas novas medicações. Tá. Além do desconforto de você ter que aplicar diariamente. É verdade. Eu sei que é uma agulha muito pequena, mas ter que se aplicar todos os dias, às vezes gera algum desconforto no paciente, tá? Tá, então acredito que com novos medicamentos vindo, esse pode ser que não seja tão receitado assim. Exatamente, ele acaba ficando um pouco mais defasado, apesar de ter um custo um pouco menor, tá? Que às vezes é uma variável bastante importante, mas ele está um pouco mais desatualizado nesse quesito. O valor é menor. O valor é menor.
Tá certo. Aí tem que conversar, né? Por isso que os médicos conversam com os pacientes. De repente não pode comprar um, compra o outro, né? Exatamente. Enfim. Então, os contras, então, da liraglutida são náuseas, vômitos, constipação, diarreia, dores abdominais, fadiga, dor no local da aplicação. Exato. Esses colaterais, esses contras, eles são mais evidentes nessa medicação. Por ser uma molécula um pouco mais antiga, fica mais evidente ter um pouco mais de colateral do que aquelas primeiras que a gente comentou. Entendi. Tá? É mais fácil, então, você ter esses efeitos com essa medicação, vamos dizer assim. É mais fácil o paciente ele desistir do tratamento com essa medicação, digamos Essa assim. dor no local da aplicação, ela é normal, assim? Por que isso acontece? É uma dor, a dor ela é muito individual, né? Tá. É uma agulha muito pequena, de fato, e às vezes o paciente, por ele estar aplicando todos os dias, o local que ele faz a aplicação, normalmente na região do abdômen, pode formar alguns pequenos hematomas, tá? Então aquele local fica um pouquinho dolorido. Não é uma dor insuportável, mas alguns pacientes que são mais queixosos quanto à dor, eles reclamam, sim. Entendi. E assim, associado a esse medicamento, o médico vai orientar na questão da alimentação também. Precisa ser uma alimentação bem adequada e balanceada para você conseguir o resultado. Porque comendo a mesma quantidade e os mesmos alimentos que você come hoje e tomando esse medicamento não vai adiantar. Exatamente. E assim, é muito importante a escolha dos alimentos, é muito importante essa reeducação alimentar. Tá? Isso não significa que você nunca mais vai comer algo que você goste, certo. Mas isso tem que estar muito equilibrado. Por isso é muito importante o acompanhamento com o nutricionista. Entendi. Tá? Porque ele vai te ajudar a ter uma dieta que você consiga ter adesão, que você consiga seguir não só naquele momento, naquele curto prazo, que você consiga seguir para sempre. Muito bom. Tá? Até porque só o medicamento não vai ajudar tanto assim, né? Só a medicação ter... acaba, exatamente. Precisa ter o exercício físico quando possível, a parte nutricional, isso é muito importante. Perfeito. Tá. Vamos colocar o próximo então na tela, olha só. O próximo é Orlistat. Esse também é mais antigo, doutor? É uma medicação mais antiga. Tá. Esse é um comprimido que você ingere, uma esse cápsula, é comprimido. Tá? Normalmente você toma ele 2 vezes por dia. É junto com as principais refeições, normalmente com o almoço e com o jantar. Antes tá? do almoço? Antes do almoço, jantar. durante o almoço, Tá. antes e durante o jantar. Como que ele age? Ele age diminuindo 30% da absorção da gordura dos alimentos. Então esse é diferente. É Ele vai agir na gordura. Isso. Ele tem uma ação intestinal também, que é importante, mas ele age diminuindo a absorção da gordura que você está comendo. Você comer um alimento que tenha, por exemplo, 100 gramas de gordura, 30% você vai acabar excretando, tá? Porque essa medicação ela faz isso, ela inibe essa absorção. Então tem que ter um cuidado também. Tem que ter um cuidado, exatamente. Muito grande, né? Muito grande. Nossa, tá? é verdade. Mas ele é bastante utilizado hoje em dia ainda? Ele é bastante utilizado por ser uma medicação de um custo baixo, tá. de fácil acesso também. E os colaterais, apesar de serem colaterais que são ruins, eles não são tão graves para o nosso organismo. Que a gente coloca na tela agora para entender, ó. Tá. Então, os contras: diarreia, dores abdominais, fezes gordurosas e oleosas, urgência para evacuar, excesso de gases, diminuição na absorção de vitaminas. Os principais colaterais que ele apresenta é, de fato, a diarreia, tá? Diarreia, essas fezes gordurosas, com mais óleo, essa urgência para evacuar. Ainda mais quando o paciente acaba saindo um pouco da dieta. Ele come aquele alimento que tem mais gordura, ela come a sua picanha, isso vai dar uma urgência para ele para evacuar, vai dar diarreia nele, e isso pode ser um problema para aquele momento. Entendi. Tá então bom? aí a atenção também na alimentação fica maior. Ok, esse foi o Orlistat, tá? Agora vamos para o próximo, que é a sibutramina. Tá. Bem conhecido também, né? Essa eu acho que das medicações é a mais conhecida, já foi muito utilizada para emagrecimento, hoje a gente está utilizando cada vez menos, porque é uma medicação que apresenta muito colateral, tá? E apresenta colateral que é muito grave, tá? Medicação que ela também aumenta a nossa saciedade, ela age no nosso cérebro, tá? Ela vai lá no centro do nosso cérebro que acaba controlando a nossa fome, acaba controlando o nosso apetite. Então ela vai agir aumentando alguns neurotransmissores que diminuem a fome, diminuem o apetite. Tá? E deixa também uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade no momento que você está utilizando a medicação. Entendi. Tá bom? Então, pelo que eu percebi, essa é a única que age no cérebro. Essa dessas medicações é a única que age no cérebro. As outras todas no intestino. Exatamente. Muito interessante. Vamos para os contras, então, da sibutramina. Contras são...
Aumento da pressão, tem bastante, aumento da Bastante. pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, arritmia cardíaca, aumento da ansiedade e depressão, alterações do humor, ondas de calor devido, vasodilatação, dor de cabeça, delírios, tonturas, constipação e insônia. Não quer dizer que todo mundo que toma terá todos esses sintomas, Exatamente. né? Mas pode ter. Pode ter. É uma medicação que é mais antiga, né? Que ela age lá no cérebro, nesse centro que acaba agindo na fome, acaba agindo no apetite, e ela apresenta alguns colaterais que são importantes, principalmente da parte cardiológica, da parte cardíaca, tá? Então, essa medicação, se for necessária a utilização, tem que ser muito bem avaliado pelo médico que vai prescrever. É necessário fazer vários exames laboratoriais, principalmente da parte cardiológica, antes de começar a utilização dessa medicação. Infelizmente, a gente vê pacientes usando por contra, tá? Ele é tarja preta? Ele é tarja preta. E consegue comprar mesmo assim, né? Consegue comprar. Gente, faz assim. isso não, por favor. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela. Vamos lá. A Michele, obrigada, Michele. Pacientes que fizeram bariátrica podem usar? Poxa, que excelente pergunta, Boa né? pergunta mesmo. Uma ótima pergunta. O que a gente sabe? A gente sabe que os pacientes que já fizeram bariátrica, cerca de 80% voltam a ganhar peso depois de um período, tá? Então, eles podem sim utilizar essa medicação e, na verdade, às vezes é até indicado utilizar essa medicação. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica, tá? Então, o uso medicamentoso, muitas vezes, ele se faz necessário a longo prazo. Aquele paciente que tem uma pressão arterial elevada, se ele para de tomar a medicação para a pressão dele volta a subir. Obesidade é a mesma coisa. Existem alterações genéticas, existem alterações que são importantes que levam ao teu ganho de peso. Então, o paciente que já fez bariátrica pode se utilizar e vai ser beneficiado se bem indicado. Muito bom. Próxima pergunta, quem mandou foi a Wanda. Beijo, Wanda. De quanto tempo seria esse tratamento? Tá, como eu já disse, a obesidade... Na verdade, está falando de uma forma geral aqui, de forma né? geral, Certo. né? A obesidade é uma doença crônica, tá? Se o paciente tem de fato a obesidade, é necessária a utilização, às vezes, para o resto da vida, tá? Assim como a medicação para pressão arterial, assim como a medicação para diabetes. Então, vai ser necessário para ele conseguir manter o resultado, evitar aquele efeito sanfona, que é o reganho de peso, uma utilização dessa medicação a longo prazo. Então, isso é importante. Tá bom, para conseguir manter aquele peso, então, né? Para conseguir manter aquele resultado sempre com acompanhamento médico, utilizando nas doses corretas e às vezes ter alterações também de medicações, alguns períodos pode retirar a medicação desde que com acompanhamento. Perfeito. Mais perguntinha, quem mandou foi a Mônica. Obrigada, Mônica. E depois, corre o risco de recuperar o que eliminou? Corre o risco se deixar de continuar com seu acompanhamento médico, se parar de usar a medicação por conta própria. Pode ter aquele efeito rebote, né, que a gente fala? Pode, o efeito sanfona, efeito né? sanfona. Aquele efeito do reganho de peso, assim que o paciente para de tomar medicação para o acompanhamento, ele pode ter esse reganho de peso. E a gente percebe que isso acontece porque o paciente ele chega no objetivo dele de emagrecimento e ele para de utilizar as medicações por conta, tá? Para de passar com o médico, com o nutricionista, daí ele volta a ter aquele reganho de peso. Então, se parar repentinamente, a chance disso acontecer é ainda maior. É ainda maior, exatamente. Mas tem, por exemplo, então, isso eu não sabia, achei interessante, que quem tem problema de obesidade pode, então, de repente, ter que usar esse medicamento para sempre. Isso. Essas medicações, principalmente as mais novas, são medicações para ser utilizadas a longo prazo, tá? Elas oferecem um resultado rápido, normalmente o paciente consegue ter uma eliminação de peso de uma maneira bastante rápida, tá? Mas ela foi feita para ser utilizada a longo prazo, para ele conseguir manter o resultado, para ele conseguir manter a perda de peso. Por quê? Porque a obesidade é uma doença. Tem ação cerebral, tem ação genética. Mas aí aumenta algum problema de uma consequência disso também? É por isso que é necessária a indicação e acompanhamento médico. Tá bom. A partir do momento que se tiver algum problema, porque tem que fazer colateral, exames junto. Exatamente. Para saber como é que tá. É isso aí. É interessante suplementar também quando está fazendo esse tipo de dieta ou de tratamento? É muito importante. Eu vi você falando sobre o magnésio, é um mineral extremamente importante para a nossa saúde como um todo, então é importante ter esse acompanhamento nutricional, né? Tá. Muitas vezes é necessário sim suplementar porque você acaba ingerindo muito menos comida. A suplementação com orientação ela é muito importante. Muito bom. Tem mais perguntinha, Gal?
Olha, não tem mais perguntinha, mas eu acho que fica aqui o alerta para você. Primeiro, a boa notícia para quem tem problema de obesidade, né, com esses novos medicamentos e cada vez mais estudos e pesquisas em cima disso. Isso é muito bom e muito positivo. Mas também um alerta para você que está aí pensando em ir lá na farmácia e comprar. Não faça isso sem antes a orientação de um bom profissional, né, doutor? É isso aí, Camila. Agradeço aqui a oportunidade de falar sobre essa doença tão importante que é a obesidade, né? Uma doença aí que hoje atinge cerca de 60% dos brasileiros. É verdade. Então é bem bacana a gente poder orientar a população sobre isso. Olha, doutor, agradeço muito. O doutor Ronan Araújo, que é nutrólogo. O Instagram dele é @dr.ronanaraújo. dr.ronanaraújo. Feliz 2023 para você. Obrigado, Camila. Feliz 2023. E que você volte com mais boas notícias pra gente. Pode deixar. Até Muito mais. obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Você Bonita fica por aqui. Acabou, passa rápido demais. E amanhã sextou, hein? Espero você aqui no programa. Tem muita coisa boa para acontecer. Aquele beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.